E aí quando eu acordei, tipo, eu olhei meu celular e tinha umas 500 mensagens. Parabéns, parabéns. Ué, será que eu tô de aniversário, cara? Será que eu tô dormindo? Daí quando eu liguei a televisão, que apareceu os convocados, eu falei, caramba, velho, jogar ainda com o Neymar ainda, então... Cara, eu tenho o desejo de voltar pro Inter, sim. O time do Bayern chegando de ônibus, daí quando eu vi descendo Robin, Ribéry, Rames Rodrigues, tudo. Cara, eu pensei, caramba, é hoje, cara, minha estreia contra esse time. Tipo, às vezes a pessoa fala, o William do Bolanhos, né? Tipo, eu não sou do Bolanhos, viu? Pô, o William campeão olímpico. Pô, os caras lembram desse lance. É uma coisa, claro, normal, é um Grenal. O Olhos Papo está no ar, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, que vocês sabem bem e conhecem muito bem esse contexto, do Rocket Club Bar aqui de São Leopoldo, do nosso querido Paulinho de Serniá, que abre as portas aqui no dia que ele poderia estar de folga, né? E a gente vem aqui, incomoda ele abre as portas, a gente monta todo esse estúdio, na presença do nosso querido Anderson Cabelo, Guilherme Biteco, Matheus Med Trilhas, nosso Matheus Giuseppe, que cuida de toda a parte dos cortes, enfim, a gente vem por aqui. E antes de apresentar o nosso convidado, eu preciso lembrar daquelas situações super necessárias para que esse projeto continue caminhando e que não custa nada para vocês, que é o quê? Se inscreva no nosso canal, deem um like e também ativem a campainha, o sininho, porque daí quando tem vídeo novo vocês ficam sabendo em primeira mão e não perdem nenhum conteúdo. Estamos aqui de frente hoje com o lateral William. Tudo bom, William? Tudo bem. Bem, obrigado mesmo por ter topado, trocar essa ideia com a gente, vindo aqui até São Leopoldo, pegou essa BR, hoje um dia chuvoso, de acidentes e funções. Obrigado mesmo, William. Que isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Sempre bom estar na resenha com os amigos, Show de bola, show de bola. E o William tá aqui, o nosso projeto, e a gente agradece muito a isso, um projeto que tem o apoio, que tem o patrocínio, que tem a crença do SEMAI, a autarquia aqui de São Leopoldo, cuida da água e do esgoto, uma autarquia que tem 50 anos já de um trabalho dedicado aos leopoldenses, nos apoia e é quem fornece, quem fomenta e quem faz com que a gente consiga estar aqui. Vocês sabem bem, a gente é só assistindo o vídeo, às vezes acha que é fácil, mas tem um monte de câmera, tem microfone, tem vários detalhes, depois tem o pós-produção, com edições e afins. Então o SEMAI é um grande apoiador nosso, que segue acreditando no nosso projeto e a gente fica muito feliz com esta parceria. Mas vamos lá para as vias de fato. O William, que para quem se recorda bem, teve um início de carreira, né, muito crescente no Internacional, dali acabou indo para a Europa, para a Alemanha, Wolfsburg, depois Schalke 04. E William, eu queria que tu contasse, teve também, obviamente, a passagem na seleção, medalhista olímpico, então tem muita história para contar, ele que tem apenas 27 anos. 27 anos, já tem uma carreira aí diante dos grandes, né, e fazendo parte também desses grandes jogadores. William, tu começou na base do Inter, como é que foi a tua trajetória até se profissionalizar? Eu comecei, na verdade, lá atrás, comecei uma escolinha de salão, aí passei por Juventude, aí cheguei no Inter, daí a base mesmo ali, quando com 15 anos, que assina o primeiro contrato profissional, coisa assim, foi com a base do Inter mesmo aí. Graças a Deus deu tudo certo, tive uns excelentes treinadores que me ajudaram muito, eu cresci bastante e acabei conseguindo chegar no profissional e agarrar a chance que às vezes é tão difícil, né? Então, graças a Deus, consegui. Tu chega aqui, com que idade aqui no Inter? Cheguei no Inter, eu tinha 15 anos. 15 anos. Quem que fazia parte daquele elenco da base contigo, tu lembra? Naquele tempo tinha o Andrigo. Tinha o Otavinho, que até veio visitar verdade. O Inter agora aqui essa semana. E não lembro, acho que dos que chegaram ao profissional, acho que foi eles, assim. Otavinho hoje seleção portuguesa, né? Que doideira que é o futebol, né? Verdade, tá muito bem lá. Muito bem. Assisti alguns jogos dele, tá muito bem. No Benfica? Não, ele tá no Porto. No Porto. Junto com o PP, certo? Junto com o PP. PP que se tornou lateral direito, né? Se tornou? Não. Ele jogou algumas partidas de lateral. Eu me lembro esses dias até o Duda Gari comentou, o Davi Coimbra acabou falecendo, né? E ele teve uma vez uma teoria, daqueles debates que tem ali na Gaúcha, que ele disse assim, o PP, quando ainda estava no Grêmio, o PP tem que jogar de lateral direito. E os caras diziam assim pra ele, que absurdo, que absurdo. E aí diz que ele mandou um print uma vez pra eles aqui, PP sendo utilizado como ala direito no Porto. Aí eu me viu, vocês falavam de mim. Vendo? Olha aí, ele preveu tudo. Os homens enxergam. E como é que, tu teve um destaque muito grande no Inter, né,
E como é que foi aquele período, aquela transição tu pros profissionais? Quem foram os primeiros caras? Tu lembra assim de tu entrando no vestiário, os primeiros treinamentos? Quem foram os caras experientes que te acolheram assim no vestiário? Sim, aconteceu tudo muito rápido, né? Tipo, eu subi profissional, questão de pouco tempo eu estreiei e aí não saí mais. Então, eu lembro do meu primeiro dia no vestiário, foi muito engraçado. Porque, claro, eu era colorado criança, então, tipo, eu assisti o D'Alessandro na televisão, cara, eu era fãzaço dele. E ainda sou, né? Então, eu entrei e eu sentei no vestiário, todo mundo tinha a sua cabine e tudo, e eu sentei onde? Logo na cabine do cara, né? Bah. Daí, mas ele foi muito gente boa comigo, tipo, ele chegou só, licença aí, é o meu lugar, tudo, cumprimentou, e eu fiquei louco de vergonha, já falei, eita. Mas ele foi gente boa comigo demais, daí nos treinos ele sempre me ajudou, a gente é muito amigo hoje, e a gente já chegou até a concentrar junto, Mesmo quarto. no mesmo quarto, tudo, então a gente acabou, ele foi um dos caras que me abraçou, mas teve mais, teve o Hernando também que me ajudou bastante, o Juan na época me ajudou bastante também, o Muriel, o Alisson, então tipo, eu sempre fui muito tranquilo, sempre me dei bem com todo mundo, então no final todo mundo acabou me ajudando um pouquinho ali. E o próprio D'Alessandro, assim, ele tem essa, que a gente que enxerga de fora, a gente imagina que esses caras, essas lideranças, algo que talvez anteriormente o Fernandão fazia, o Edinho, o Alex, o Yardi, que já gravou aqui com a gente imagina que são os caras que, pô, naquela transição são importantes, né, na conversa, na troca de ideia, porque do nada tu é desconhecido, quando tu faz 1, 2, 3 partidas, já sai estampado, os jornalistas já vão lá, começa a botar lá em cima, e sai em tudo que é jornal, e sai na rádio, e sai na TV, como é que foi para segurar? Teve o dedo dessa parceria, assim, dos colegas de grupo mesmo? Ou era uma conversa que tu tinha em casa também? Como é que era esse amparo teu, assim, para também não se deslumbrar? Sim, é que para mim foi mais tranquilo, eu acho que, porque eu sempre fui muito tranquilo na minha família, sempre fui muito de ficar em casa, tranquilo, então, quando eu subi profissional, e claro, o D'Alessandro me ajudou muito, eu até brinco com ele, que eu falo para ele é meu padrinho, né, até hoje, então, ele me ajudou bastante, conversava bastante comigo, mas em casa também, minha família sempre foi uma família tranquila, que conversava bastante comigo. Eu me casei muito cedo, né? Daí, então também isso fez amadurecer um pouco. Então foi uma mistura de coisas assim que me deixaram bem tranquilo para não me deslumbrar com esse tipo de fama, coisa assim. Sim. Então, para mim sempre foi muito tranquilo. E tu foi se destacando, né? Naturalmente as oportunidades foram surgindo na seleção brasileira, tu integrou aquele elenco vitorioso ali, né, das Olimpíadas. Como é que foi, assim, essa etapa até tu chegar à seleção? O período em que tu tava ali, pô, será que eu vou ser chamado realmente, apesar de fazer parte do grupo já com frequência? E também o período lá, a relação com os outros caras, que muitos deles já na Europa, né? Como é que foi essa experiência com a camiseta da seleção? Foi uma surpresa a seleção, tipo, as Olimpíadas mesmo, foi uma surpresa grande, assim, por mais que eu tivesse numa fase muito boa, tipo, a gente tava, era o início do campeonato, ou meio, então a gente tava já entrando numa fase meio complicada ali no Inter, mas eu tava jogando bem, então eu sabia que poderia acontecer isso, mas eu não esperava. Eu lembro que a gente tava jogando no Rio de Janeiro, tava dormindo, nem parei pra ver a convocação. E aí quando eu acordei, tipo, eu olhei meu celular que tinha umas 500 mensagens. Parabéns. Ué, será que eu tô de aniversário, cara? Será que eu tô dormindo? Daí quando eu liguei a televisão, que apareceu os convocados, eu falei, caramba, velho, jogar ainda com o Neymar ainda. Então, falei, eu vou jogar com o Neymar, cara, o que eu vou falar pra ele? Mas não tava só isso na minha cabeça. Sabe o que o jogador pensa quando tu é convocado assim pra seleção com esses caras assim? O discurso que tu vai ter que dar lá. Então minha cabeça na hora, no mesmo momento, pensou nisso. Pensou em discurso. Mas no fim foi tudo tranquilo. Lá eles me receberam muito bem também. Neymar, pô, cara sensacional. Tipo, eu pensava, sempre pensei muito bem dele assim, mas lá ele provou que ele é um cara do bem, um cara que é parceiro e ajuda todo mundo que vai pra seleção. E hoje em dia tem até gente que canta, né? Eu acho que não é mais tão só discurso, né? Tem uns que tem que cantar uma música, não tem um esquema assim? Tem, eu me salvei Salvou. dessa daí. E eu me salvei por causa do Neymar. Ah, é? E até foi uma história meio estranha, cara, porque na época eu tava, fui mandar uma mensagem,
Eu acho que, não lembro, acho que era pra minha ex-esposa, daí eu mandei, tô indo beber. E daí eu mandei no grupo da seleção, cara. Bah. Tipo, eu nem tinha visto todo mundo ainda e larguei no grupo. E daí eu cheguei na hora do jantar, eu já tava preparado eu pensei que eu ia cantar, tudo. Uhum. E daí começou todo mundo a falar, ei, bebê, bebê, bebê. Aí acabou, né? Neymar falou, não, tu não precisa. Falei, obrigado, me salvei. E daí foi a história que eu não cantei, foi Não por isso. cantou. E Foi te por chamavam de bebê, não? Ficou Chamavam até hoje, tipo, Até hoje é o bebê. Gabigol, os caras me chamam de bebê. Tudo por causa dessa mensagem errada aí. E essa tua passagem por lá te trouxe também uma bagagem legal? Tu volta diferente depois de jogar com esses caras que é um nível absurdo, né? São os melhores do planeta, né? Então, assim, volta diferente pra cá? Claro, e tipo, ganhou as Olimpíadas, que era a primeira vez da seleção brasileira. Então, primeira medalha de ouro da seleção brasileira nas Olimpíadas, no futebol. A gente volta com uma confiança lá em cima. E claro, com aprendizado também, porque querendo ou não, tu olhando os caras ali, eu vi o Neymar ali, às vezes o treinador botava o quadro lá e o Neymar ia lá, professor, lá no Barcelona a gente faz assim, assim, assim. Então, tipo, o cara, tu aprende muita coisa com esses caras, os caras são muito inteligentes. Daí o Marquinhos também, o Marquinhos vinha, não, mas talvez faz assim, tu vê os caras discutindo coisas assim, táticas, que a gente não via antes. Eu não vi isso ali no Inter, então, tipo, foi muito legal, aprendi bastante. Mas eles chegavam assim, falando, mas na humildade só para discutir a questão tática. Sim, não é porque o Micali na seleção, ele dava muita liberdade pra gente conversar com ele. Então, chegava lá, ele passava as coisas, e aí alguns jogadores mais experientes iam ali e tentavam ajudar. E esses caras vinham com umas ideias, assim, que às vezes até, verdade, né, a gente não percebeu isso. Então, é coisas que eu aprendi bastante lá. E a voltagem dos treinamentos também, eu não me lembro qual foi o jogador que eu tava assistindo esses dias num podcast. Não sei se foi o Douglas, ex-Grêmio. Eu não me lembro exatamente qual atleta, mas que ele falou que quando chegou no treinamento da seleção, que era absurdo a velocidade, Nossa. A movimentação. É muito rápido. E eu me dei mal, né? Porque eu tinha que marcar o Neymar no treino. Então tu imagina como é que é tu marcar o Neymar, sendo que tu não pode machucar o Neymar. Então, tipo, tem que ainda pegar leve ali, mas mesmo pegando pesado, o Neymar Não tem como. Nossa. E aí, depois de todo esse processo, teve essa oportunidade de ir pro Wolfsburg. Como é que foi essa transição, essa tua saída do Inter? Ou melhor, vamos falar um pouquinho mais de Inter. Como foi esse teu período no Inter? Tu lamenta talvez algumas questões de não ter tido uma oportunidade de títulos, de um Inter que já estava no momento de necessidade? Como é que foi a tua passagem pelo Inter, que tu tinha essa identificação, mas talvez não num período de grandes momentos assim do Colorado? Eu, como desde criança, sempre acompanhei tudo, eu queria, claro, ganhar título internacional, e a gente quase conseguiu, a gente chegou na semifinal da Libertadores e o time estava muito bem naquela época, a torcida estava ajudando muito a gente. Eu lembro que no Beira-Rio a festa era tão linda e a gente sempre estava conseguindo fazer bons resultados no Beira-Rio, então naquela época a gente lamenta bastante essa... Que ano que foi? Foi 2015. 2015? Foi aquela Libertadores lá, doeu bastante tempo em mim, porque ali era uma chance que a gente tinha, era uma chance muito grande que a gente tinha. A gente acabou perdendo pro Tigres e esse daí doeu bastante em mim. O Tigres do Sobis. Isso, Tigres do Sobis. A gente ganhou 2-1 em casa, daí foi lá e a gente acabou perdendo lá. Eu me lembro dessa situação. Bom, às vezes o futebol é muito doido, né? Que nem o Edenilson agora, que com esse gol que ele fez, o impedimento, que o Inter poderia ter saído da fila de 40 anos sem o campeonato nacional. É um detalhe que muda toda a trajetória do clube, né? Verdade. Certamente um título de Libertadores colocaria o Inter num caminho distinto, até de repente para não cair para uma Série B, como aconteceu, né? Então são coisas são que o destino prega, mas faz parte do jogo do futebol, né? Verdade, o futebol às vezes o futebol ele é apaixonante, ele é lindo porque tem essas coisas, né? Às vezes tu tá lá em cima e do nada tu cai, e aí vai outro e passa. Então é lindo porque não tem nada certo no futebol. Nesse ano mesmo a gente estava na semifinal da Libertadores, estava jogando muito bem. Chegou uma época que a gente estava até com o Argel liderando o brasileiro, e aí no final a gente acabou caindo. Então, tipo, o futebol ele é lindo, mas ele é doloroso também. Porque o rebaixamento do Inter é
é uma das coisas que tá na minha mente até hoje, o jogo contra o Fluminense lá, então, uma coisa que doeu bastante, mas eu sei que eu sempre fiquei muito, tipo, ao mesmo tempo que dói, também é eu ficar tranquilo, porque eu na minha cabeça, eu sempre pensei, pô, eu fiz o meu melhor, então, tipo, se eu fiz o meu melhor, eu tenho que ficar tranquilo, e eu, graças a Deus, sempre que eu vesti a camiseta do Inter, eu dei meus 100% ou mais, sempre tentei ajudar da melhor forma, mas às vezes o futebol acaba... Sim, e a gente, eu imagino, né, a gente vê hoje, por exemplo, para mim, um dos grandes colorados que se demonstram, assim, do atual elenco é o Heitor, né, que é um cara que tu vê que tá no banco ali, tá torcendo sempre junto, então eu imagino que pro cara que dói mais ainda. Não tinha uma sensação, assim, de tu sentia que o grupo tava abalado, que ia cair, ou não, ou era aquela coisa de torcedor, não, a gente vai conseguir sair, tu só acreditou no fim ou tu via que a coisa tava caminhando? Eu sei que às vezes tem coisas internas que talvez tu não possa revelar, mas o sentimento de quem tava ali dentro, qual era? Que tinha chance ou que a barca tava caminhando de uma forma estranha? Sim, por mais que às vezes a gente, pô, às vezes parecia que dava tudo errado pra gente naquela época, mas às vezes parece que é meio manjado a gente falar, não, enquanto tem chance, a gente vai lutar, mas pior que isso é verdade, tipo, quando tivesse 1% de chance, cara, a gente tava focado pra tentar sair daquela situação, porque isso não é bom, tipo, por mais que tu não seja colorado, só tá no clube, coisa assim, pô, o cara tá treinando todo dia, então o cara acaba se tornando um pouco colorado ali. Então ninguém queria cair. E foi uma coisa que deixou todo mundo mal. A gente lutou até o fim, mas infelizmente teve esse rebaixamento aí. Foi dolorido, mas o bom é que o Inter é grande, né? Se recuperou rápido e conseguiu voltar para onde deve estar. E a tua saída, teve todo esse processo, toda essa situação com o Inter, tu tem uma saída para o Wolfsburg direto, né, para a Alemanha. Como é que foi essa negociação? Quando que chegou? Como que tu colocou na balança ali no momento de escolher a Alemanha? Sim, a minha saída foi meio conturbada um pouco, mas no final acho que deu tudo certo. A proposta chegou, eu apresentei para o Inter. Eu estava num momento que pensando muito na minha família também. Eu era jovem, tipo, com sonho de jogar na Europa, como todo jovem. E eu acabei conversando com o presidente na época, um pouco antes de acontecer tudo. E aí acabou acontecendo umas coisas que me deixaram muito triste, tudo, e que eu nunca comentei situações que passaram naquela época, porque também eu acho que é desnecessário ficar puxando coisas que me deixaram triste lá, mas no momento eu achava que não era mais o certo eu ficar, até por coisas que foram faladas, tudo, então eu acabei decidindo em ir para a Europa. Uma relação desgastada já interna. Isso, e então eu acabei decidindo com a minha família, tudo, conversei com o Inter e eu fiquei um pouco triste também, uma coisa que eu posso falar, porque na época até falei também, tipo, que conversaram comigo algumas coisas que iam acontecer na minha saída e no final foi tudo ao contrário. Então, eu voltei a jogar, joguei 6 meses, eu falei que eu ia sair, tudo, tava tudo certo, o Inter aceitou a proposta, e eu joguei 6 meses ainda pelo Inter. Então, e é só que nesses 6 meses acabaram que saíram umas coisas sobre mim que, tipo, eu não tinha nada a ver, eu nem falei nada e saiu. Só que o torcedor às vezes acredita, né? Porque escuta e não ouviu da minha boca, mas acaba que fica, né? Então, quando eu voltei a jogar meu primeiro jogo, eu lembro que o Beira-Rio me vaiou, cara. E isso daí foi dolorido. Porque, pô, sempre fiz o meu melhor. E aí, tu vê os caras que te aplaudiam e aí te vaiando. Foi dolorido, mas eu botei na minha cabeça. Vou dar a volta por cima. E eu lembro que nesses 6 meses aí eu consegui, se eu não me engano, eu voltei, aí no último jogo ainda dei assistência, então foi meio conturbado, mas no final deu tudo certo. No fim, tu não te arrepende da forma como que tu conduziu a situação? Na verdade, eu não me arrependo, porque eu sempre pensei no meu lado, no lado do clube e tudo, mas eu me arrependo de talvez conversar com algumas pessoas que estavam na direção naquela época, mas também não
não adianta ficar falando, até porque nem estão mais lá. Sim, tu disse ter confiado de repente em pessoas que não... E aí acabou que fazendo coisas que não foram legal nem pra mim, nem pro clube. Então, mas no final deu tudo certo, eu saí bem, a torcida também me aplaudiu no último jogo, então eu fiquei bastante feliz. Deu um alívio, então. Deu um alívio, pô, saí do Beira-Rio e, como eu falei lá, tipo, pô, um dia eu sou colorado, então um dia eu posso voltar, não quero sair pela porta dos fundos, coisa assim. Então, graças a Deus, eu saí pela porta da frente e se um dia eu voltar pro Inter, eu sei que vou ser bem acolhido de novo. E tu sabe que a gente recebeu, a gente sempre abre, quando a gente tem convidados aqui, a gente sempre abre umas caixinhas de perguntas, surge de tudo ali, tu deve imaginar. Mas essa foi uma das perguntas que o advogado André Becker perguntou, vem pro Grêmio? Então eu somo a pergunta do André, que tu falou assim, se um dia tu voltar pro Inter, tem o desejo de voltar pro Inter? E outra, jogaria no Grêmio? Cara, eu tenho o desejo de voltar pro Inter, sim. Acho que um dia eu vou voltar pro Inter, não sei quando, não tem como pensar no futuro, assim, então não sei quando, mas um dia sim eu tenho o desejo de voltar. E sobre jogar no Grêmio, eu acho que seria um pouco difícil. Eu tenho uma história já bonita no Inter, tudo, e com a rivalidade que tem no Sul, é complicado tu falar, não, eu jogaria no Grêmio ou não jogaria no Grêmio. Mas pela história que eu tenho no Inter, hoje eu não pensaria nisso. É improvável, digamos assim, tu vestir. Muito improvável, Voltamos agora pro Wolfsburg, daí tu aceita, tem todo esse processo, tu, né, sai de bem com a torcida, né, não, talvez com alguns momentos que tu não desejaria, mas enfim, deu tudo certo, vai pra Alemanha. Chegada no Wolfsburg, como é que tu foi acolhido pela Alemanha, pelo grupo de jogadores, as principais dificuldades, como é que foi a passagem por lá? Alemanha, eu cheguei, tudo novo, tudo diferente, outra língua. Os primeiros 4 meses, assim, foi bem difícil a adaptação. Eu sabia que ia ter esse tempo, então a adaptação foi meio complicada, mas graças a Deus, cara, eu encontrei pessoas, jogadores ali que me ajudaram muito, como, tipo, eu tenho o Joshua Guilavogui, que se tornou capitão do clube, que ele é um francês que falava espanhol, então ele me ajudou demais, é um cara que eu considero um irmão mesmo. Aí tem, na época que eu cheguei também, o Mário Gomes era o capitão e ele falava espanhol, o Ignacio Camacho, então teve uns caras que me ajudaram bastante lá. E com esses caras, tipo, eu perguntando as coisas pra esses caras, tudo que aí eu aprendi a falar o alemão e... hoje tu fala bem alemão. Hoje eu eu me viro bem no alemão. Não dá pra dizer que é fluente, porque depois vão me cobrar, mas não. Quantos anos ao todo lá? Fiquei 5 anos. 5 anos, pô, é uma baita no período. Foi... E a Alemanha, cara, é bom de jogar lá. O campeonato, tudo, os clubes são muito organizados, tudo, mas não é fácil. Porque a adaptação, aí tem a língua, porque a língua parece ser fácil de aprender, mas não é, tipo, sabe que é difícil, mas é que parece, não, tô lá, uma hora eu vou aprender. O natural. Se não se esforçar muito, cara, não aprende. Eu tive que me esforçar bastante, eu demorei 1 ano e meio, quase 2 anos para aprender. Chega lá, tem todo esse processo de adaptação, e a gente sabe o quanto, né, a exigência e o nível do futebol alemão. Como é que foi enfrentá-lo? Os grandes, Bayern de Munique, grandes outros clubes, e ao mesmo tempo, qual foi o estádio que mais te aterrorizou, digamos assim? Quais os caras mais... Já tinha jogado com o Neymar, né, na seleção olímpica, mas quais foram os caras mais diferenciados ali que tu teve que marcar na ponta ali? Foi bem difícil, assim. Eu lembro o meu primeiro jogo contra o Bayern. Antes do jogo, tipo, a gente tava conversando, aí uns amigos estavam conversando, assim, no campo, antes de trocar roupa, tudo. E aí no telão apareceu, cara, o time do Bayern chegando de ônibus. Daí quando eu vi descendo Robben, Ribéry, James Rodrigues, tudo. Cara, eu pensei, caramba, é hoje, cara, minha estreia contra esse time. O que vai acontecer? Cara, eu tava muito empolgado, porque eu gosto de jogar jogo assim. Pô, porque jogar jogo assim é legal, cara, porque, cara, que tu sabe que 1 minutinho que tu tiver desatenção já era, então, cara, tu tem que dar o teu máximo, porque senão não, tu dando o teu máximo já é difícil contra esses caras. Então, se tu tem um tempinho de desatenção, já era.
Então foi um jogo que eu esperei bastante, mas eu desfrutei. E como é que foi? Como é que foi o jogo? Tu lembra? O jogo começou o jogo, deu 10 minutos de jogo, tava 2-0 pra eles já. Eita, Então ali eu pensei, minha estreia já vai ser apanhando assim. Mas não, cara, pô, a gente conseguiu reagir e empatou com eles no primeiro jogo. E foi lá na Allianz Arena. Bah. Então, cara, fiquei muito feliz. Porque, pô, meu primeiro ano eu não perdi nenhum jogo pro Bahia. Nenhum ano. Os 2 jogos foram 2-2. Bah. Fiquei muito feliz. Só que, claro, daí depois teve mais jogos que aí a gente acabou perdendo alguns e feio. Quem tava caindo ali pelo lado, era jogar um trocado ou tava o Robin mesmo? Era o Eles Ribéry? jogavam trocado. O Ribéry na esquerda. Mas como eu caía muito na esquerda, porque eu joguei muito tempo lateral esquerdo. Então, eu peguei primeiro o Ribéry e é muito bom esses caras. Porque não é nem que os caras são muito rápidos, que eles são também, mas eles são muito inteligentes para jogar. Então, cara, eu tava ali com o Ribéry uma hora, eu cansei, falei, vamos trocar, só que aí tu pensa, vamos trocar pra esquerda, é o Robin agora. Não tem pra onde correr. Então foi bom, cara, foi bom, mas também foi um aprendizado. E foi o time mais difícil que tu enfrentou lá na Europa? Foi. O Bayern, eu acho que não tem comparação. O Bayern é diferente. Quando tu joga com eles, não tem como. Porque o Bayern, tu cansa. Quando tu cansa e tu pensa, o cara cansou comigo. Daí, na época, trocado, tá bom, saiu o Ribéry e entrou o Coman. Então, cara, tipo, não tem como. O cara que entra é sempre ou é igual ou melhor que o cara que tá jogando. Então, e querendo, né? E querendo. Então, pô, foi difícil. O Bayern sempre foi complicado. E a tua passagem pro Schalke, qual foi o contexto? Como que aconteceu isso? Pô, mas tá ruim minha voz, hein? Jesus amado. Agora sim. Como é que foi? O cara foi perdendo a voz. Como é que foi a situação, tua ida pro Schalke? Como é que... O que aconteceu? Como é que foi essa... E quem que tu atuou lá do lado também no Schalke? No Schalke eu tinha me machucado meu joelho esquerdo. E aí eu voltei tudo e eu precisava jogar e o Wolfsburg tava muito encaixado, tava bem todo mundo. E aí eu conversando com a diretoria tudo, e, vou jogar então, era 6 meses na época, no Schalke ali. E o Schalke tava numa situação bem difícil. Daí eu falei, vou lá tentar ajudar, vou lá pra somar e lutar com o Schalke. E cara, foi uma experiência, tipo, foi boa pra mim. Eu cheguei lá e eu consegui jogar, então recuperei a confiança, o ritmo de jogo. Eu acabei jogando 2 jogos contra o Wolfsburg. Então, tipo, por mais que eu não joguei na minha posição, os caras acabaram me botando de atacante. Então, mas eu fui muito bem. Graças a Deus eu acabei jogando bem lá. A minha passagem não foi como eu queria, porque o Schalke acabou caindo mesmo. Mas, graças a Deus, eu consegui recuperar a minha confiança, a minha qualidade, tudo, que voltando de lesão é difícil, né? Às vezes a gente fica meio inseguro, mas eu consegui recuperar tudo, foi bom pra mim. Tu teve alguns problemas de lesões hoje, como é que tu tá, né, nessa luta, assim, pra retomada? Infelizmente, depois do meu 3º ano na Alemanha, eu acabei tendo a minha primeira lesão. Eu nunca tinha me lesionado na minha carreira, e aí tive a minha primeira lesão no joelho, do ligamento cruzado. Cara, isso foi difícil, porque tu fica muito tempo sem jogar. Daí eu voltei a jogar, daí tava me sentindo muito bem de novo, fui pro Schalke. E aí no meu último treino de Schalke, daí eu machuquei o joelho direito. Então, cara, foi um tempo difícil. Eu acabei me machucando de novo depois, mas hoje eu já tô me recuperando, tô no fase final de recuperação, então tô bem feliz e ansioso pra voltar a jogar. Certo. Desculpa, gente, hoje tá ruim o negócio, né? Esse chuva. Frio tá... a chuva, é o frio, a gente vai acabando ficando. Vamos ter que voltar umas casinhas atrás, William. Um assunto delicado. Se tu não quiser falar, não precisa falar. Não, tamo aí. Mas tu ficou marcado aqui, talvez, um período, assim, por aquela questão, aquele Grenal fatídico, em que tu vai proteger a bola, acaba acertando o Bolanhos, um jogador que tinha chego com um investimento alto do Grêmio. E como é que ficou? Como é que foi na tua cabeça? Porque é uma situação que eu imagino que te atormente até hoje, né? Aquele contexto ali. Não foi, tu já tentou, já deve ter te justificado 1 milhão de vezes, né?
Eu te defendo, eu digo que tu foi proteger, abrir os braços pra proteger, como é? E tu sabe que, tipo, todo mundo me fala desse, tipo, às vezes a pessoa fala, o William do Bolanhos, né? Tipo, eu não sou do Bolanhos, eu. Pô, o Willian campeão olímpico. Pô, os caras lembram desse lance, claro, é uma coisa, claro, normal, é um Grenal, é muito visado, e também o que aconteceu, né? Tipo, pô, o cara fraturou em 2 lugares, então foi um momento difícil, assim, porque, cara, eu nunca queria, jamais que ia entrar numa forma, assim, pra quebrar o cara e, cara, nem sabia que eu tinha tanta força, assim, falando, tipo, foi uma infelicidade muito grande, cara, porque... Cara, eu fui proteger a bola e, claro, o Grenal, a gente não quer perder um lance. Aí se tu não vai forte, o cara vai forte. E aí no fim, eu acho que eu fui muito forte, ele também veio muito forte. Foi uma infelicidade, cara, que teve pro lado dele, que eu fiquei bem triste, assim. Vou confessar que na época eu fiquei bem triste. Conseguiu porque conversar com ele? eu tentei. Nesse mesmo dia eu conversei com alguns jogadores e tudo, e tava tentando pra ir no hospital ver ele. Mas daí acabou que vazou as conversas, alguém vazou as conversas e aí a torcida também estava esperando na porta do hospital e não consegui ver ele. Uhum. Mas eu acho, não sei se ele guarda alguma mágoa de mim assim, mas cara, eu fiquei bem triste com essa situação. Conversei com ele depois quando a gente jogou contra e no final a gente acabou até trocando camiseta, tudo. Mas, cara, foi uma situação que... Mas é um capítulo que já passou, então já virou, tu conseguiu resolver. Consegui resolver, graças a Deus, tipo, consegui resolver, mas na época foi bem... Foi difícil. Foi bem difícil. Para seguir nessa onda dessas questões também mais polêmicas, né? O Thiago Volpe falou, qual foi o motivo com a briga com o Anderson em 2016? Cara, eu acho que alguém já me falou que ele falou algum motivo, mas, cara, eu sou bem tranquilo com isso, tipo, já encontrei o Anderson várias vezes e eu não tenho nada contra ele, foi um momento, cara, o Inter nós estava passando uma fase muito difícil, foi um treino, uma coisa meio boba, assim, coisas de passe, coisa assim, que no meu ver, naquela época, não estava sendo legal, que eu achava que ele não estava dando a atenção que devia, alguma coisa assim. E daí rolou tudo aquilo, cara, eu nem lembro muito bem, mas foi mais ou menos isso. E daí acabou acontecendo tudo aquilo e, tipo, no momento ficou todo mundo bravo, mas, cara... E talvez o contexto, né, uma situação delicada do clube. Claro, e foi, mas pra mim, cara, tipo, se acontecesse aquilo dali e a gente não tivesse caído pra segunda divisão, cara, poderia acontecer 10 vezes, tava nem aí. Tipo, pra mim o que importava naquele momento era a gente sair daquela situação que a gente tava. Então, cara, não tava nem ligando, eu treinei com ele depois e a gente conversava, as pessoas acham que, tipo, eu odeio ele ou coisa assim, claro que não, cara. Se não cai, eu acho que ninguém ia nem lembrar, né? Ninguém nem ia lembrar, tipo, então, pra mim, eu sou bem tranquilo com isso, foi uma besteira que, pela situação, acabou se tornando uma coisa muito grande, a situação que tava o clube naquela época, tudo, mas, cara, eu não tenho mágoa nenhuma, já encontrei ele várias vezes e ficou no passado, isso aí. Sim. Tu não teve a renovação, né, com o Wolfsburg. Hoje, como é que tá o teu futuro? Quais são os planos? E além dos teus planos no futebol, quais são teus objetivos? Assim, tu é um cara que já chegou na Europa, que era teu sonho, eu imagino que tenha tido uma condição também, tu falou sobre essa questão financeira, de ajudar a tua família. Quais são os teus planos agora, que tu chegou lá, que tu retornou no Brasil, tá em processo de recuperação? Quais são teus planos, objetivos, ainda no futebol? Tu tem 27 anos, tem muita ainda poeira pela frente. Sim. Cara, financeiramente, a Alemanha foi bom pra mim. Eu tenho 2 filhos, então eu tenho que pensar muito na minha família. Mas hoje eu tô em processo de recuperação e, cara, vou confessar que eu não sei ainda o que vai acontecer daqui pra frente. O meu objetivo é voltar para uma grande equipe e conquistar títulos. Eu tenho 27 anos, então eu tenho que pensar pelo menos, tipo, em estar em algum lugar para ser campeão, para brigar por alguma coisa, não só por estar. Então eu tô pensando bastante, vendo com a minha família qual o melhor lugar para estar e também vendo as propostas que estão chegando. E eu acho que em alguns meses aí eu defino qual vai ser meu futuro. Mas Brasil pode permanecer por aqui.
Sim, tipo, posso permanecer no Brasil, ou também, tipo, eu tô pensando bastante, conversando com a família, tem algumas coisas também da Europa, então a gente tá pensando bastante, mas eu não descarto o Brasil nesse momento também. Sim. A gente tem um quadro aqui do nosso programa, do Olha Papo, que se chama Olha Isso. O que é o Olha Isso? Olha Isso, o nosso convidado, ele vem aqui e fala alguma coisa, um evento, uma série, um filme, uma experiência, uma viagem, que, digamos, que define ela. Quando tu pensa assim no William, o que te define? O que tu diz? Cara, faz isso, tem essa experiência que se enquadraria com o William. Cara, uma coisa que me define é difícil isso aí, porque eu sou o cara que eu gosto de estar em casa, cara. O que me define é estar em casa com os meus filhos, estar brincando com eles. Pô, eu sou daqueles paizão coruja, sabe? Que senta no sofá e fica olhando os filhos brincar assim. Então, cara, olhando Netflix com os meus filhos assim, pra mim é a melhor coisa que tem. É estar com a família. Estar com a família, cara. Eu sempre dei muito valor a isso. Então, pra mim, o que me define é estar em casa com a família de boa. Bom, William, peço desculpas novamente ao pessoal, por causa da minha voz que tá me traindo esse tempo chuvoso, esse frio, essa loucura. Vocês sabem bem que eu trabalho em Porto Alegre, vou de trem, volto, tô acabando ficando prejudicado aqui, mas vamos lá, vamos seguir. Sobre todas essas experiências, sobre toda essa passagem na Europa, tu hoje não cogita parar, apesar dessas questões das lesões, como é que tá a tua cabeça em relação a isso? Não, isso aí nunca, na verdade, nunca passou na minha cabeça, assim. Eu sei que eu tenho 27 anos, então eu tenho muito ainda que fazer no futebol. Agora tô me recuperando e me recuperando muito bem da minha lesão. Então, cara, eu tenho ainda muita coisa pra viver no futebol ainda, então isso aí nunca passou na minha cabeça. Sim, e quem são os caras hoje que tu vê, a lateral direito talvez uma posição que sempre é mais difícil de trazer novos talentos, a gente vê hoje um Daniel Alves ainda se mantendo na seleção, com uma idade elevada, tu ainda sonha com essa possibilidade da seleção ou é algo que ainda não tá mais no teu horizonte? Sabe que eu não penso muito nisso, na verdade. Tipo, eu sou mais do pensar, tipo, vamos pensar no hoje. Tipo, hoje eu penso mais na minha recuperação, claro, voltar para um grande clube, fazer a minha parte, voltar a jogar bem e tudo, e aí é tudo consequência, sabe? Então, se eu estiver bem no clube, claro, pode pintar essa chance. Eu nunca vou dizer que não penso na seleção. Claro que eu penso, todo jogador pensa, então mas eu sei que eu preciso passar por algumas coisas ainda. Eu preciso ir para um clube, eu preciso estar bem, meu clube precisa estar bem para mim ter essa chance. Então, de primeiro, eu quero pensar no final dessa recuperação para mim voltar 100% e depois escolher o clube e tudo e fazer uma campanha boa para, se Deus quiser, uma hora pintar essa chance aí, eu estar preparado. E quem sabe voltando pro Internacional também. Isso também, quem sabe, né? Não depende de mim só essas coisas. É uma coisa que eu já demonstrei meu interesse muito tempo atrás. Falei que um dia eu vou voltar. Não sei se vai ser agora, mas um dia eu tenho certeza que eu vou voltar pro Inter. Mas então tá bom, William, muitíssimo obrigado por ter topado trocar essa ideia com a gente. Então a gente sabe que as portas estão abertas aqui no Rocket Club, esse ambiente muito legal, vai aqui conhecer os outros ambientes, tem vários jogos, tem uma temática de séries, de filmes, não sei se tu gosta de assistir um Netflix, Nossa, uma coisinha, aqui sim. Tu vai encontrar muitas das referências, obrigado por contar um pouquinho mais da tua carreira, obrigado a todos que vieram até aqui, peço desculpas por vocês essa questão da minha voz, que realmente deu uma definhada do meio pro fim do programa, foi cada vez piorando mais, ainda bem que nós estamos tomando só aguinha, se fosse a cerveja, os caras só quer saber dizer que nós estava mal, né? Nós só na aguinha aqui ainda a situação feia, então agradeço a todos vocês que vieram até aqui, que eu tenho que pedir para vocês o quê? Se inscrevam no nosso canal, deem like, ativem o sininho para receber as notificações dos vídeos novos no canal do Olha os Papos. Sigam a gente também no @olha.ospapo no Instagram e agradecer também, além do Rocket Club, além de toda essa equipe que está conosco, agradecer ao SEMAI
autarquia aqui de São Leopoldo, que cuida do tratamento de água e de esgoto, que apoia o nosso conteúdo, que aposta na gente, que acredita no nosso projeto há 50 anos, fazendo um serviço muitíssimo bem feito para os leopoldenses aqui nessa região metropolitana do Vale dos Sinos. Então, obrigado, Semai, obrigado, Rocket Club, obrigado a você que esteve até aqui, obrigado, William, mais uma vez, e você sabe bem, a gente se vê na próxima semana, toda segunda-feira, a partir das 20 horas, aqui no YouTube. Um beijo, um abraço, até mais. Valeu!